Pessoal, o que eu vou te apresentar agora não deve ter na tua apostila, eu acho, essa parte. Porque assim, ó, o material brasileiro de física, ele é bizarro comparado com o resto do mundo, porque além da física básica que a gente ensina, que já é geralmente muito mais inchada do que em outros países, com a competição do nosso vestibular, principalmente das federais e da vaga das universidades públicas de melhor qualidade, geralmente de melhor qualidade, essa competição acirrada entre os alunos para ver quem é que entra, quem é que não entra, foi obrigando os professores a fazer provas cada vez mais elaboradas e mais abrangentes de física. Aí uma matéria que não se costumava falar no ensino médio, o cara vai lá e bota essa matéria numa prova vestibular, a galera pega de surpresa e o autor de livro fica magoado. Porra, nunca falei disso na minha aula, cara, como é que o cara vai me cobrar isso? Ah, mas é que eu botei no edital. Ah, é verdade, não viu o edital, caramba, não posso deixar isso acontecer. O cara vai lá e no novo livro dele coloca esse tópico. E mais uma questão inédita. Não, vou botar isso no meu próximo livro. E a coisa vai inchando, inchando, e hoje a gente ensina coisas que geralmente a gente só veria na faculdade. Essa passagenzinha é uma passagenzinha que um material começou a colocar e o outro colocou também, aí o outro trouxe também. E hoje a gente tem vários materiais diferentes. Essa passagenzinha, a fórmula que eu vou te deduzir agora é uma fórmula que só vai aparecer no curso superior, geralmente, mas o vestibular está gostando de montar essa passagenzinha. Não temos que ter medo. Temos que entender o que vai acontecer. Fonte de luz monocromática polarizada, é uma cor só e os campos eletromagnéticos estão vibrando todos na mesma direção. Então não é luz qualquer, tu não pode fazer esse experimento com uma lanterna e achar que vai conseguir obter o resultado. Não vai. Peguei um obstáculo com duas frestinhas, dois orifíciozinhos. A luz então vai passar por esses orifícios e vai se espalhar. Vai funcionar como duas fontes em fase. Cada frestinha dessa vai funcionar como aquela boinha que estava gerando ondas em fase na aula anterior. Por isso que eu comecei a desenhar cristas e vales aqui se espalhando a partir dessas duas frestas. E aí vai ter interferências construtivas e destrutivas. O que eu te mostrei é que bem no meio entre os orifícios vai ter uma franja luminosa mais forte. Vai ter uma franja escura acima e abaixo dessa, depois vai ter uma franja um pouco mais fina, acima e abaixo da franja luminosa mais forte, e depois acima uma franja mais fininha ainda. O que nós queremos fazer é entender por que essa franja aparece. Vamos pensar, vamos pegar um ponto específico aqui no anteparo, onde a luz vai bater. Vocês devem entender que se eu pegar essa distância aqui, ó, que eu poderia chamar de x1, e pegar essa distância aqui, ó, que eu poderia chamar de x2, se eu fizer a diferença entre essas distâncias, se esse ΔX for um número múltiplo de lambda sobre 2, interferência destrutiva. Se for múltiplo de lambda, interferência construtiva. Portanto, concordo com o colega. Se o n for par nessa equaçãozinha, interferência construtiva. Se o n for ímpar, interferência destrutiva. Então isso a gente viu na aula anterior. Eu mesmo te confessei que a primeira vez que eu vi isso eu não aceitei. Foi nas tardes posteriores à aula que eu, olhando o fenômeno, acabei digerindo e aceitei aquela formuleta ali. Tu vê, cara, ó, o meu desenho ele está exagerado, mas esses raios que saem dessas frestas, eles são praticamente paralelos. Nós, na experiência de Young, percebemos que a gente só vê franja luminosa nas proximidades dessa linha intermediária que nós podemos usar como referência. Não vai ter franja naquele ponto distante lá das frestas. Eu coloquei o ponto lá para exemplificar apenas. Eu gostaria que vocês percebessem que se eu pego, eu vou ampliar essa coisa aqui. Deixa eu ampliar aqui para a galera que está mais distante do quadro poder enxergar o que eu vou dizer. Dei uma ampliada nessa região aqui. Nós estamos examinando um raio de luz que foi para lá e um raio de luz que saiu daqui e foi para lá. Atingiu o ponto P que está distante. Eu gostaria que vocês percebessem que se eu pego uma pontilhada que sai desse raio e traço uma perpendicular em relação ao outro raio, essa distância aqui, ó, é o ΔX.
aquela distância ΔX ali? Eu poderia formar um triângulo retângulo aqui, ó. Aquele ângulo θ, o que eu poderia escrever? Quem é o seno desse ângulo θ? O seno desse ângulo θ é o cateto oposto, que é o ΔX, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a distância entre os orifícios, ó. A hipotenusa seria esse Dzinho aqui, ó. Essa distância entre os orifícios que eu criei na placa. Então eu vou chamar isso de Dzinho. Quer dizer que eu posso obter o ΔX fazendo D vezes seno de θ. Foi um seno, cara, não teve nada demais. Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu também poderia facilmente demonstrar que se eu tiro um raio de luz aqui bem nessa parte central entre os orifícios e vou até o ponto P, é fácil demonstrar que aquele ângulo θ que estava presente aqui, ó, é esse mesmo ângulo θ que esse raio de luz faz com a horizontal. Eu poderia chamar de y a distância da linha central usada como referência até o ponto P que eu estou estudando. E eu poderia chamar de Dzão a distância entre a placa com os orifícios e o anteparo. Pode ser esse x2 também, né? Pois então, esse x2 e esse x1 é a distância medida daqui até aqui, né? Elas seriam levemente diferentes, né? Observe que essa linha cheia eu parti do meio, eu não parti nem do orifício de cima nem do orifício de baixo, eu parti do meio, certo? Quem é a tangente desse ângulo θ? Me ajudem. Quem é a tangente desse ângulo θ? É o cateto oposto, que eu chamei de y, a distância do ponto P até a linha central, dividido pelo cateto adjacente. Aqui está o nosso triângulo retângulo. O cateto adjacente é a distância entre o anteparo e a placa com os orifícios. Não sei se esse ano nós já usamos isso em algum momento, mas para ângulos pequenos, para θ menor que 10 graus, o seno do ângulo é aproximadamente igual à tangente do ângulo. Já tinha feito esse comentário com vocês esse ano? Não? Eu não gosto que o aluno acredite em mim, eu prefiro que o aluno desconfie das minhas palavras sempre, por garantia. Mas eu tenho uma calculadora científica aqui. Inclusive eu recomendo que a galera que vai fazer engenharia baixe ela já no seu celular. Vai lá no Google Play, né, e digita HP48G. HP48G. Digita isso lá no Google Play, talvez até no site da Apple lá. Deve ter, não posso garantir que não vai ter para a Apple também. E é de grátis, meu querido. É de graça, cara, dá para acreditar? Uma calculadora dessa no camelódromo tu vai pagar 200, 300 reais. E ela vem igualzinha no celular, de graça. Exatamente. Coisa boa. Para quem quer se, né, vai parar das exatas, para ir familiarizando já com a calculadora científica que vai usar ao longo da faculdade, vale a pena. Olha o que eu vou fazer. Eu vou apertar 10 e vou apertar seno. Vou apertar 10 e vou apertar tangente. O seno de 10 graus, meus amigos, o seno de 10 graus é 0,1736. A tangente de 10 graus é 0,1763. Observem que até a segunda casa após a vírgula dá o mesmo resultado. E quanto menor for o ângulo, mais verosímil vai ser esta aproximação. Para ângulos pequenos, tu podes trocar o seno pela tangente que ninguém vai morrer. Certo? Ainda mais no ensino médio, que a gente raramente se preocupa com a terceira casa após a vírgula, certo? Portanto, vocês devem concordar comigo que eu iguale a tangente e o seno de θ, já que eles são tão próximos. Como eu estou trabalhando com ângulos pequenos, eu posso fazer esta aproximação. E ao fazer essa aproximação, eu vou perceber então que o ΔX dividido pelo Dzinho é igual ao Y dividido pelo Dzão. E da aula anterior nós sabemos que o ΔX é igual a n lambda sobre 2. Vou isolar esse ΔX aqui então, vai ficar Dzinho, Y sobre Dzão, e substituindo ali
chego a esta fórmula. O clássico na hora de fazer experimento de Young é descobrir qual é o lambda da luz para poder ter sucesso no experimento. Eu vou isolar o lambda. Está dividindo, passa multiplicando. Está multiplicando, passa dividindo. É difícil mesmo, eu confesso. Agora eu vou tentar fazê-los entender. Eu vou primeiro dar nome para cada uma dessas letrinhas para te mostrar como é que o vestibular pode nos cobrar o conhecimento desta bela fórmula. O lambda é o comprimento de onda da luz usada. Comprimento de onda. O D é a distância entre os orifícios. Distância entre os orifícios da placa. O Y, distância até a linha central entre os orifícios. O que é o Dzinho? O Dzão, aliás, é a distância do obstáculo da placa com os orifícios até o anteparo. Distância até o anteparo. Distância até o anteparo. E o N é o númerozinho que define se a interferência é construtiva ou destrutiva. Então o N é par. Para franjas luminosas e é ímpar para franjas escuras. Resumindo, naquele desenho clássico, se nós quiséssemos determinar a franja central, o N dela seria igual a 0. Se tu colocar 0 no lugar do N ali, está dividindo 0, passa multiplicando, vai dar 0. Mostra que o Y vai ter que ser 0 para a franja ser a franja central. Se nós quiséssemos determinar a posição de uma franja da primeira franja escura, seja acima ou seja abaixo da primeira franja clara, o N seria igual a 1. Se substitui o N igual a 1 na fórmula e isola o Y, tu poderia descobrir qual é a distância da primeira franja escura. Então, por exemplo, isolando o Y, ficaria lambda vezes 1 vezes D dividido por 2 Dzinho. Ou Dzão vezes lambda dividido por 2 Dzinho. Essa seria a altura a partir da linha central onde está a primeira franja escura. Se nós quiséssemos determinar aonde está a primeira franja clara acima da franja central, o N é igual a 2. O N é igual a 2. Se nós colocássemos 2 no lugar desse N e isolássemos o Y, nós descobriríamos que a primeira franja clara acima ou abaixo da franja central está a uma distância lambda vezes Dzão sobre Dzinho. E assim por diante. Cara, essa eu vou te dizer que é uma das fórmulas mais chatas de a gente compreender, eu diria, no ensino médio, a utilização dela. Tamanha a quantidade de variáveis. Nós temos na nossa fórmula 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Eu confesso, não é fácil compreender essa parte. Agora, a notícia boa. O vestibular, eu nunca vi o vestibular cobrar a fórmula. Eu vi o vestibular cobrar o porquê que a experiência de Young gera essa situação. Como que na experiência de Young luz pode se transformar em luz mais forte ou escuridão? Luz ou escuridão numa franja luminosa. O aluno tem que entender que a experiência de Young é regida por 2 fenômenos indispensáveis para ocorrer o que foi visto. Difração, que eu quero poder falar um pouco melhor sobre isso ainda. Difração, que é a capacidade que a onda demonstrou de contornar os obstáculos, contornar os orifícios. 2, a interferência.
Young mostrar que a luz sofre interferência está confirmando o caráter ondulatório da luz. Então isso confirma o caráter ondulatório da luz. Confirmação do caráter ondulatório da luz e, portanto, das ondas eletromagnéticas. Experiência de Young: a luz difrata nos orifícios que têm comprimento nanométrico, assim como o comprimento de onda da luz. A luz, ao se espalhar pelos orifícios, sofrer difração. Esses orifícios funcionam como fontes em fase, que nem as boias que boiavam na água, e com isso essas luzes idênticas interferem construtivamente e destrutivamente, formando a franja luminosa. Se nós chamarmos de Dzinho a distância entre os orifícios, Dzão a distância entre a placa de orifícios e o anteparo onde a franja luminosa se forma, Y a distância da linha central aos orifícios, medida para cima ou para baixo em cima do anteparo, e lambda o comprimento de onda da luz usada. Usando essas variáveis todas, a gente chegou na famosa expressão para o experimento de Young, que realmente não é fácil de interpretar. O momento mais delicado de interpretar é o N. O N par é para as franjas luminosas, o N ímpar é para as franjas escuras. E beleza! Essa deduçãozinha a gente só vai ver realmente no curso superior, que não vai achar no ensino médio livros que tragam essa dedução. Pelo menos eu nunca vi, certo? Mas como eu odeio vomitar fórmulas sem explicar de onde elas vêm, e como a gente usou um seno e uma tangente, e a aproximação entre seno e tangente, né, para achar a fórmula, então eu não achei nada de absurdo mostrar isso para vocês. Não fiquem chateados se vocês ficaram desconfortáveis em alguma parte, isso é absolutamente esperado.